Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as estratégias nos modos de disputa. Qual a melhor estratégia para você participar dessas licitações e ter seu melhor resultado, né? Conseguir atingir o seu melhor resultado. Eu vou levantar aqui, vou ter que trocar a câmera agora. Deixa eu trocar a câmera. Hoje o que eu tenho mais visto nas disputas, por mais que com a Lei 1433 nós temos o modo aberto e fechado, fechado é aberto e fechado, eu, Éder, com o ProListação, que participamos de licitação todos os dias. Agora mesmo nós estamos resolvendo um problema de uma licitação que aconteceu hoje. O que eu mais tenho visto? Licitações no modo aberto. O que é o modo aberto? O modo aberto é 10 minutos de um tempo aberto, mais a prorrogação de 2 minutos. Prorrogação, mais a prorrogação de 2 minutos. Qual estratégia nesse modo de disputa? Como que vocês fazem isso? Qual estratégia vocês usam em cada modo de disputa? Agora nós estamos falando do modo aberto, que ele fica 10 minutos de um tempo aberto, depois ele tem uma prorrogação de 2 minutos. Ele só vai se encerrar se nessa prorrogação de 2 minutos ninguém der mais lance. Agora, um cuidado que vocês precisam ter, às vezes eu falo, Daniel, eu já sei disso, mas é muito importante. Aqui do primeiro minuto até o 8º minuto, se não tiver lance, ele não vai prorrogar mais 2 minutos. Então, o que você tem que fazer? Na verdade, aqui, ó, desse 8º ao 10º, né? Do 8º ao 10º minuto, você precisa dar lance. Senão, ele não prorroga. Na verdade, é aqui, ó, ele tem de 1 a 8 minutos. Se você der lance nessa fase aqui, tá? Mas nos 2 minutos restantes do tempo de 10 minutos, se não houver lance nesse tempo aqui, ele não vai para a prorrogação, tá? Ele não vai para a prorrogação, então tem que tomar cuidado. Qual a melhor estratégia nesse modo de disputa? Vitória Mudanças colocou assim, não dar lance antes do minuto final. O que acontece, pessoal? Então vamos lá, tem 10 minutos de um tempo aberto. Se até o 8º minuto você deu lance, mas você parou e não deu lance do 8º ao 10º, ele não vai prorrogar. Isso eu estou falando do que eu vivencio no dia a dia. O que eu faço aqui? Eu vejo os amadores começarem a dar lance assim que abre o modo aberto. Ah, mas eu tenho margem. Não adianta você fazer isso. Por quê? Os pregões de lotéricas da Caixa até o ano passado eram no modo aberto, só que maior valor. No menor valor, o que acontece? Começa o modo aberto, o pessoal começa a reduzir já. A hora que ele for para a prorrogação, já reduziu bastante. Não faça isso. O que você precisa fazer? Na etapa aberta, do primeiro ao 8º minuto, eu geralmente não dou lance. A não ser que o cliente que contratou liga para a gente e fala, dá lance. Eu falo, calma que eu sei que eu estou fazendo, mas se você quiser que eu dou um lance, eu vou dar um lance para você. Mas do primeiro minuto ao 8º minuto eu não dou lance. A partir do 8º minuto, eu dou um lance só. Por quê? Porque se eu der um lance só, vamos supor que tem outros dentro do participando dessa disputa, e geralmente vai ter, der o lance. Aí eu não preciso dar lance, porque se der o lance, ele vai prorrogar. Mas se ninguém deu lance, eu vou partir para a prorrogação. Éder, mas e se você estiver em primeiro colocado, você dá lance? Se ninguém der, eu não vou dar. Por quê? Porque daí ele vai terminar com a minha proposta em primeiro colocado, que já aconteceu algumas vezes isso, tá? Mas se der o lance na fase aberta e alguém der o lance nesses 2 minutos, ele prorroga. A maioria das vezes vai prorrogar, tá? Éder, isso aí tá me confundindo. Confundindo não, porque esse é o processo. Exatamente, é como é desenhado o modo aberto. Aí sim, no modo aberto, nessa fase aberta, eu não dou lance. Na fase de prorrogação, hoje falaram assim para mim, porque você não espera quase acabar os 2 minutos para dar lance. Para quê? Se ele vai ficar prorrogando. Então, outra coisa que eu tenho aprendido no modo aberto, se eu tenho margem, tá? Se você quer assistir isso na prática, assiste o vídeo que eu fiz hoje, atuação prática, num pregão, no portal BBMnet, sem robô, nem precisa de robô ali. Mas o que eu digo para vocês? Na prática, se você tem margem, vamos supor, você começou a disputa em 500 mil reais, tá? Hoje aconteceu mais ou menos isso. Você pode chegar até 200. Se você visualiza que está uma briga ali, todo mundo dando lance de um e não para, o que eu faço se eu tenho margem? Eu já chuto um pouco o pau da barraca, eu já baixo um pouco mais. Por que eu faço isso? Se eu tenho margem e eu estou vendo que a briga não para, eu já dou aquele chacoalhão, já dou uma reduzida bem maior do que ficar reduzindo centavos ou às vezes R$1. E dependendo de licitação, às vezes eles colocam a margem lá, o valor de redução, R$100, R$1.000. Esses dias atrás eu participei de um que era R$25, R$25 mil de redução entre os lances. Então, no aberto,
É dessa forma que eu faço. Então, do 1º ao 10º minuto, eu só dou lance para prorrogar, tá? Se eu não estiver em primeiro colocado, porque se eu estiver em primeiro, eu não vou dar lance, porque se não prorrogar, eu vou vencer essa disputa. Também já vi, pessoal, o que o pregoeiro fazer? Não deram o lance, acabou a disputa, ele foi lá e abriu a fase novamente, e aí sim, entrou numa fase de disputa, porque o pessoal talvez estava meio ali perdido, não sei o que aconteceu, e daí entrou para disputa, e aí o preço foi lá embaixo, tá?